A Grande Migração é, sem dúvida, um dos eventos mais grandiosos e impressionantes do reino animal. Anualmente, mais de 2 milhões de animais, incluindo aproximadamente 1,5 milhão de gnus, 300 mil zebras e 400 mil gazelas, atravessam as vastas savanas da África Oriental, percorrendo uma distância que pode variar entre 1.200 e 1.800 milhas. Essa jornada épica, que conecta as planícies do Serengeti, na Tanzânia, à Reserva Nacional do Masai Mara, no Quênia, é impulsionada pela busca incessante por pastagens frescas e água. No entanto, essa migração é muito mais do que uma simples busca por recursos. É um teste monumental de resistência, adaptação e sobrevivência, onde a vida e a morte coexistem em um equilíbrio delicado. Este documentário mergulha profundamente na essência da Grande Migração, explorando os desafios enfrentados pelos animais, as estratégias de sobrevivência que desenvolveram ao longo de gerações, o impacto devastador das mudanças climáticas e das atividades humanas, e os esforços incansáveis de conservação para proteger esse fenômeno natural. Através de uma narrativa detalhada, buscamos não apenas celebrar a grandiosidade desse evento, mas também destacar a urgência de protegê-lo para as futuras gerações. A Grande Migração é um fenômeno cíclico, profundamente conectado às mudanças sazonais da savana africana. O ciclo começa com a chegada das chuvas, geralmente entre novembro e maio, que transformam as planícies áridas do Serengeti em um oásis verdejante. A vegetação fresca atrai os rebanhos, que iniciam sua jornada em busca de alimento abundante. Durante a estação seca, de junho a outubro, as pastagens do Serengeti secam, e os animais são forçados a migrar para o norte, rumo ao Masai Mara, onde as chuvas sazonais ainda sustentam a vegetação. Esse movimento segue um padrão circular, conhecido como o Grande Círculo da Migração. Os rebanhos percorrem rotas que os levam através de terrenos variados, incluindo planícies abertas, florestas esparsas e rios perigosos. A migração não é apenas uma questão de deslocamento, é uma resposta às forças da natureza, onde cada estação dita o ritmo e a direção da jornada. Um dos momentos mais marcantes da migração ocorre durante a temporada de chuvas, entre janeiro e março, quando mais de 500 mil bezerros de gnus nascem em um período de apenas 3 semanas. Esse fenômeno, conhecido como explosão de nascimentos, é uma estratégia evolucionária brilhante. A grande quantidade de filhotes nascidos simultaneamente sobrecarrega os predadores, como leões e hienas, que não conseguem caçar todos os recém-nascidos. Isso aumenta as chances de sobrevivência dos bezerros, embora muitos ainda sejam perdidos para predadores ou para as duras condições da migração. Os bezerros de gnus são notavelmente resilientes. Apenas minutos após o nascimento, eles já são capazes de correr, uma adaptação essencial para acompanhar o ritmo acelerado do rebanho. No entanto, a vulnerabilidade desses filhotes é um lembrete constante da fragilidade da vida na savana. A Grande Migração é uma batalha constante contra predadores. Leões, guepardos, hienas e crocodilos do Nilo estão entre os principais caçadores que espreitam os rebanhos. Cada predador tem sua própria estratégia. Os leões, mestres da emboscada, escondem-se em áreas de vegetação densa, esperando o momento perfeito para atacar. Os guepardos, com sua velocidade incomparável, alcançando até 60 milhas por hora, focam em presas mais ágeis, como gazelas. As hienas, trabalhando em grupos coordenados, utilizam táticas de cerco para desgastar suas vítimas antes do ataque final. A travessia do rio Mara é o ponto culminante do perigo. Nesse trecho, crocodilos do Nilo, alguns com mais de 5 metros de comprimento, aguardam nas águas turbulentas. Esses predadores são extremamente eficazes, com uma taxa de sucesso de até 70% durante as travessias. As imagens de gnus e zebras lutando contra a correnteza, enquanto crocodilos atacam, são um dos momentos mais dramáticos da migração.
Estima-se que cerca de 250 mil gnus e 30 mil zebras sejam perdidos anualmente, muitos deles durante essas travessias. Além dos predadores, os animais enfrentam condições ambientais extremas. Durante a estação seca, as temperaturas na savana podem ultrapassar 40 graus, e a escassez de água e pastagens torna a sobrevivência uma tarefa árdua. Os rebanhos são forçados a percorrer longas distâncias em terrenos áridos, muitas vezes sem acesso a fontes de água por dias. A exaustão é um risco constante, especialmente para os bezerros e os animais mais velhos, que lutam para manter o ritmo. As chuvas, quando chegam, podem trazer alívio, mas também novos desafios. Rios que normalmente são transitáveis podem se transformar em torrentes perigosas durante chuvas intensas, aumentando o risco de afogamento ou ataques de crocodilos. Em anos de seca prolongada, a falta de água força os animais a se aventurarem em áreas mais perigosas, onde predadores estão à espreita. Apesar dos perigos, os animais da grande migração desenvolveram estratégias notáveis de sobrevivência. A força do rebanho é sua maior defesa. Quando milhares de gnus, zebras e gazelas se movem juntos, criam uma barreira natural que dificulta a ação dos predadores. As zebras, com sua visão aguçada, são os olhos do grupo, capazes de detectar ameaças a até 1,5 milhas de distância. Os gnus, com seus chifres robustos, e as zebras, com seus coices poderosos, podem se defender em confrontos diretos. Outra adaptação crucial é a velocidade. Tanto gnus quanto zebras podem atingir velocidades de até 50 milhas por hora, permitindo-lhes escapar de predadores em campo aberto. Essa combinação de números, alerta e velocidade transforma o rebanho em uma força formidável, capaz de superar muitos dos desafios da savana. As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente à grande migração. Nos últimos anos, os padrões climáticos na África Oriental tornaram-se mais imprevisíveis. As chuvas, que antes seguiam um ciclo sazonal regular, agora chegam em momentos inesperados ou falham completamente. Isso afeta diretamente a disponibilidade de pastagens e água, forçando os animais a alterar suas rotas tradicionais ou a prolongar suas jornadas. Em anos de seca severa, as pastagens do Serengeti podem não se recuperar totalmente, obrigando os rebanhos a viajar mais cedo ou a percorrer distâncias maiores em busca de alimento. Por outro lado, chuvas excessivas podem transformar rios em barreiras intransponíveis, aumentando o risco de afogamento e ataques de predadores. Estudos indicam que as mudanças climáticas já reduziram a disponibilidade de pastagens em até 20% em algumas áreas do Serengeti, um impacto que pode se intensificar nas próximas décadas. Além disso, o aumento das temperaturas globais está contribuindo para a desertificação de partes da savana, reduzindo o habitat disponível para os animais. Esse fenômeno não apenas ameaça a migração, mas também a sobrevivência de outras espécies que dependem do mesmo ecossistema, como elefantes, girafas e rinocerontes. A intervenção humana é outra barreira significativa para a grande migração. O crescimento populacional nas regiões próximas ao Serengeti e ao Masai Mara levou à expansão de áreas agrícolas e urbanas, fragmentando as rotas de migração. Estradas, cercas e resorts turísticos bloqueiam caminhos tradicionais, forçando os animais a desviar para áreas mais perigosas ou menos ricas em recursos. O turismo descontrolado também representa uma ameaça. Embora o ecoturismo seja uma fonte de renda importante para a conservação, a presença de veículos e turistas em grande número pode perturbar o comportamento dos animais. Barulhos altos, flashes de câmeras e a proximidade excessiva podem causar estresse nos rebanhos, afetando sua capacidade de se mover ou se alimentar adequadamente. A caça furtiva, embora menos prevalente hoje devido a esforços de conservação, ainda ocorre em algumas áreas. Espécies como rinocerontes e elefantes, que compartilham o habitat da migração, são particularmente vulneráveis,
e a perda dessas espécies pode desequilibrar o ecossistema da savana. Apesar dos desafios, há esforços significativos para proteger a grande migração. Governos, organizações não governamentais e comunidades locais têm trabalhado juntos para preservar as rotas de migração e o habitat dos animais. Na Tanzânia, o Parque Nacional do Serengeti, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é uma das principais áreas protegidas, abrangendo mais de 14.750 km². No Quênia, a Reserva Nacional do Masai Mara desempenha um papel semelhante, protegendo uma área de 1.510 km². Organizações como a Serengeti Watch e a African Wildlife Foundation têm implementado projetos para restaurar habitats degradados, gerenciar recursos hídricos e combater a caça furtiva. Um exemplo notável é o projeto de corredores ecológicos, que visa conectar áreas fragmentadas da savana, permitindo que os animais se movam livremente sem encontrar barreiras humanas. Esses corredores são essenciais para manter a integridade da migração a longo prazo. Além disso, programas de restauração de vegetação têm sido realizados para recuperar pastagens degradadas. Nos rios Mara e Gretche, iniciativas de gerenciamento de água garantem que os animais tenham acesso a fontes confiáveis durante a migração. Essas ações são cruciais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e da intervenção humana. As comunidades locais desempenham um papel fundamental na conservação. Muitas delas, como os Maasai, vivem em harmonia com a vida selvagem há gerações. Projetos de educação e desenvolvimento sustentável têm capacitado essas comunidades a proteger o meio ambiente enquanto beneficiam economicamente do turismo. Por exemplo, programas de treinamento de guias turísticos permitem que os Maasai compartilhem seu conhecimento sobre a savana, gerando renda e incentivando a preservação. O ecoturismo é uma das principais fontes de financiamento para a conservação da grande migração. Operadoras de turismo ético oferecem safaris que seguem diretrizes rigorosas para minimizar o impacto nos animais. Essas diretrizes incluem manter uma distância segura dos rebanhos, limitar o número de veículos em uma área e proibir o uso de flashes fotográficos. Muitos lodges e acampamentos na região são projetados para serem sustentáveis, utilizando energia solar, sistemas de reciclagem de água e materiais de construção ecológicos. Os turistas também são incentivados a contribuir diretamente para a conservação, seja através de doações para organizações locais ou participando de programas de voluntariado. Essas iniciativas ajudam a financiar esforços de proteção e a conscientizar o público sobre a importância de preservar a migração. As zebras são frequentemente chamadas de pioneiras da migração, devido à sua capacidade de detectar água e pastagens de longe. Estudos mostram que as zebras possuem uma memória espacial notável, permitindo-lhes lembrar de rotas e pontos de água usados em anos anteriores. Essa habilidade é crucial para guiar os rebanhos através de áreas desconhecidas ou durante períodos de seca. Além disso, as zebras têm uma relação simbiótica com os gnus. Enquanto as zebras se beneficiam da proteção do grande número de gnus, os gnus aproveitam a visão aguçada das zebras para evitar predadores. Essa parceria é um exemplo fascinante de como diferentes espécies colaboram para sobreviver na savana. A travessia do rio Mara é o clímax da grande migração, tanto em termos de drama quanto de perigo. As imagens de milhares de animais mergulhando nas águas turbulentas, enquanto crocodilos atacam, são icônicas. No entanto, o sucesso da travessia depende de vários fatores, incluindo o nível do rio, a força do rebanho e a experiência dos animais mais velhos, que muitas vezes lideram o grupo. Em 2019, uma travessia particularmente dramática foi documentada, quando um rebanho de mais de 10.000 gnus enfrentou o rio Mara durante uma cheia inesperada. Apesar das perdas significativas, a maioria do rebanho conseguiu atravessar, demonstrando a resiliência e a determinação desses animais.
O futuro da grande migração depende de nossa capacidade de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela intervenção humana. A preservação das rotas de migração, a proteção dos habitats e o combate à caça furtiva são prioridades urgentes. Além disso, a colaboração internacional é essencial, já que a migração atravessa as fronteiras da Tanzânia e do Quênia, exigindo esforços coordenados entre os dois países. A conscientização pública também desempenha um papel crucial. Documentários, campanhas nas redes sociais e programas educacionais podem inspirar pessoas em todo o mundo a apoiar a conservação. Ao compartilhar histórias sobre a grande migração, podemos destacar a importância de proteger não apenas os animais, mas todo o ecossistema da savana. A grande migração é mais do que um evento natural. É um símbolo da força, da resiliência e da interconexão da vida na Terra. Cada ano, milhões de animais enfrentam desafios inimagináveis em sua busca por sobrevivência. Desde predadores famintos até rios traiçoeiros e mudanças climáticas imprevisíveis. No entanto, a migração também é uma história de esperança, com esforços de conservação e comunidades locais trabalhando juntos para proteger esse fenômeno. Preservar a grande migração é um compromisso com o futuro do planeta. Ao apoiar iniciativas de conservação, promover o turismo sustentável e educar as próximas gerações, podemos garantir que essa jornada épica continue a inspirar e maravilhar o mundo. A grande migração é um lembrete de que, mesmo diante das maiores adversidades, a vida encontra uma maneira de seguir em frente.